Então, uma outra questão em relação ao médico veterinário é que nós somos mais frequentemente, ultimamente, responsabilizados por crimes contra o bem-estar dos animais e estamos sob risco de sofrer sanções legais e sociais em função disso. Então, cada vez mais a gente, como formadores de opinião e como pessoas que estão ali para orientar e para dar o exemplo, a gente também tem que ter muito cuidado nas nossas atitudes em relação aos animais em função disso. A terapia assistida por animais. No Brasil, a primeira vez que se tem notícia do uso de terapia assistida por animais foi em 1955, uma psiquiatra de nome Nise da Silveira. Ela fez uma pesquisa e nessa pesquisa ela relata os benefícios dessa interação com pacientes esquizofrênicos. Ela usou cães e gatos que foram adotados pela instituição onde ela trabalhava e ela notou que a interação desses animais com os esquizofrênicos melhorou sensivelmente a qualidade de vida desses pacientes. Qualquer paciente ele pode ser beneficiado pela terapia assistida por animais, desde que não exista alguma contraindicação para o uso desse animal, seja pelo fato de a pessoa não gostar de animal, ou pelo fato de a pessoa ter uma doença que contraindique a presença do animal. Em princípio, qualquer paciente pode ser beneficiado. Indicações. Dentro da pediatria, as principais indicações são para pacientes com autismo. A gente já falou do transtorno déficit de atenção e hiperatividade e também paralisia cerebral. No autismo, existem estudos que revelam que as crianças têm muito menos quando têm contato com os animais, quando os animais fazem parte da terapia dessas crianças. Existem relatos de que a agressividade reduz, a socialização é mais fácil, porque o autista ele tem dificuldade de ter contato físico com outras pessoas, com outros seres humanos. Mas eles parecem ter mais facilidade para ter contato físico com animais. Então isso ajuda muito na questão da socialização do autista. Na medicina geral, principalmente na geriatria, o mal de Alzheimer, também um pouco semelhante ao que se falou com relação ao autismo, né? Os pacientes com mal de Alzheimer que têm contato com animais, se observou, e aí não tem um estudo tão avançado como se tem com os pacientes autistas, mas uma redução no grau de agressividade do paciente de Alzheimer, uma melhora na socialização desse paciente, uma redução da ansiedade, que é uma característica do paciente de Alzheimer, né? Ele costuma ser uma pessoa mais ansiosa, então o uso do animal faz com que haja uma redução dessa questão da ansiedade. Na cardiologia a gente já falou, depressão e estresse também já foi comentado. Nos déficits neurológicos, tanto em relação à questão da melhora da autoestima, do bem-estar do indivíduo, como também na fisioterapia, os cães costumam ajudar bastante a recuperação desses pacientes. A seleção do animal. Em tese, qualquer espécie, raça ou sexo pode ser utilizado, e aí depende, claro, da característica do que se quer, né, para fazer a terapia. O animal deve obrigatoriamente ser castrado, seja macho ou fêmea, para evitar que ele se distraia com a presença de um animal do sexo oposto no mesmo ambiente. Ele precisa passar por uma avaliação de comportamento. É óbvio que um animal, para ser usado na terapia assistida, ele precisa ser um animal dócil, precisa ser um animal calmo, né? E ele precisa ter um controle de saúde. Esse animal ele tem que estar com vacinação em dia, parasitológico em dia também, tanto vermífugo como de ectoparasitas, né?
Esse animal tem que estar sempre limpo, extremamente limpo, tá? E ele precisa gostar do que ele faz. O animal que trabalha com terapia assistida, ele gosta do que ele faz, ele gosta da interação com o animal. Ele não está trabalhando forçado, ele não está trabalhando contrariado. A seleção do animal que vai trabalhar com terapia assistida obriga que o animal tenha prazer naquilo que ele faz. Se ele, por alguma razão, naquele dia que ele está atendendo, que ele está fazendo o tratamento, ele não quer fazer, ele refuga, ele não quer, ele não deve ser forçado a fazer, porque ele precisa fazer aquilo com prazer. Tá? E ele tem que ter um adestramento básico para saber qual é o tipo de atitude que ele vai adquirir durante a visita, durante a terapia. As atividades, elas têm várias características, né? A terapia ela pode ser individual ou pode ser em grupo, dependendo da situação, dependendo da característica. Elas podem ser semanais ou quinzenais, elas normalmente são previamente agendadas, então tem um dia certo para o animal ir para fazer a visita. Ela não deve durar mais do que 1 hora, para não cansar nem o paciente, nem o animal. O paciente tem que concordar, né, aquilo que eu falei. Se o paciente não gosta de cão, a terapia assistida por animais usando um cão não vai ajudar em nada, muito pelo contrário. E essa visita ela pode acontecer no quarto do paciente, pode aparecer pode ser nas áreas comuns, corredores, áreas de lazer, pode ter no local onde vai ser feito um local específico para essa atividade. Então é bem eclético, não tem necessidade de nenhuma preparação mais específica para a realização dessas atividades. Os benefícios da terapia assistida por animais. Eles podem ser físicos, em que vai se conseguir aprimorar algumas habilidades motoras finas. A gente comentou a pessoa afagar o cão, ou a pessoa pode, de repente, ter que fazer algum exercício utilizando o cão, se apoiar no cão, levar o cão para caminhar, fazer o cão seguir um determinado caminho. Tá? Vai aprimorar as habilidades para a condução das cadeiras de rodas e andadores, guiando o cão, né? Como se fosse eventualmente uma cadeira de roda. Vai melhorar para melhorar a posição de equilíbrio também, vai caminhar com o cão encostado na pessoa, para a pessoa se sentir mais segura na hora de caminhar. Então fica o cão ali como se fosse um amparo, uma muleta. Tá? Esses são os benefícios físicos. Os benefícios mentais. Ele pode aumentar a interação verbal entre os membros do grupo, né? Por exemplo, numa visita num asilo, depois que o cão vai embora, as pessoas vão continuar conversando a respeito daqueles animais. Como ele era bonitinho, como ele era querido, viu o que ele fez ali, ele sentou daquele jeito. Então, as pessoas vão interagir melhor com a presença do animal ou depois que o animal vai embora, fazendo com que haja uma interação mais intensa dessas pessoas. Pode melhorar as habilidades de atenção, a gente comentou, a melhora da capacidade de leitura em crianças com dificuldade. Tá? Pode desenvolver habilidades de lazer e recreação, então, dependendo da situação, o animal vai ser utilizado numa brincadeira, num jogo, alguma coisa nesse sentido, para estimular o aprendizado ou para diminuir a ansiedade do paciente. Aumenta a autoestima, reduz a ansiedade e solidão, combate a depressão. A gente já tinha comentado tudo isso quando a gente falou mais atrás. E os educacionais, né? Existem estudos que dizem que o uso do cão ajuda no aprimoramento de vocabulário, ajuda na memória de longo e curto prazo, conhecimento de conceitos como tamanho e cor, né?
pode usar os animais como comparativo, aquele animal é de tal cor, ele tem tal tamanho, tudo isso vai ajudar aquelas, principalmente crianças com dificuldade de aprendizagem, a fazer o comparativo e facilitar o entendimento do que se está querendo ensinar. A presença do animal vai aumentar normalmente a vontade do paciente de se envolver numa atividade de grupo, seja uma atividade educacional, seja uma atividade de fisioterapia ou lúdica, ou numa terapia de grupo. E normalmente costuma motivar os pacientes a aderir ao tratamento, a continuar com o tratamento. Benefícios fisiológicos. A presença do cão está comprovado que aumenta os níveis de alguns neurotransmissores, tais como a dopamina, que é responsável pela sensação de prazer e pelo controle motor, a feniletilamina, que é responsável pelo estado de ânimo, tem uma ação também antidepressiva, e algumas endorfinas, que podem agir como analgésicos e na melhora da sensação de bem-estar. Também aumenta as taxas de alguns hormônios, especificamente prolactina, que tem ação no vínculo social, e a ocitocina, que é responsável pela sensação de confiança. E a presença do cão também diminui os índices de cortisol. O cortisol é conhecido como sendo o hormônio do estresse. A gente já falou com relação à questão do estresse, né, que o cão ele ajuda na redução do estresse dos seres humanos. Essa aqui é a atividade, aí eu vou passar para vocês no chat como é que a gente vai fazer isso. Boa noite a todos, obrigado pela atenção.